No nosso segundo vídeo, ainda falando sobre a comunidade de Corinto, vamos dizer o seguinte. Nós falamos no vídeo anterior que Corinto era uma cidade libertina, devassa, corrupta, escravos e costumes, faziam lá os campeonatos e nesses campeonatos havia muita prostituição. Então diz assim que essa carta foi escrita provavelmente entre os anos 55 e 56, provavelmente Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta, e ele ficou sabendo que os moradores de Corinto estavam reproduzindo na comunidade de fé o que eles viviam lá na sociedade, na comunidade de Corinto. E como nós falamos, os costumes eram depravados, se tornaram cristãos e continuaram a viver esses costumes depravados. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, agora é o meu comentário, mas depois leia o capítulo 1. Da primeira carta, sempre nós estamos na primeira carta, né? Então quando eu vou dizer capítulo 1, 2, 3, não me refiro à segunda carta, é a primeira carta. Capítulo 1, versículo 10, São Paulo diz assim: eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia e não haja divisões entre vós. Por que essa preocupação de Paulo? Lembra que eu falei no vídeo anterior que havia ricos, pobres, escravos, ambulantes, muitas classes. Como é que a gente vai criar uma comunidade de pessoas tão diferentes? Havia divisões. E ele diz no versículo 11, com efeito, meus irmãos familiares de Cloé me informaram que há discórdias entre vós. Sempre havia algum fofoqueiro. Alguém foi até Paulo lá em Éfeso, provavelmente, né? E disse: olha, Paulo, o pessoal de Corinto está dividido, não está vivendo como você ensinou. Paulo ficou um tanto preocupado e aí ele diz que no versículo 12, há divisões, ele dizia: eu me explico. Cada um de vós fala assim: eu pertenço a Paulo. Outro diz: eu pertenço a Apolo. Outro ainda: eu pertenço a Cefas, isto é, Pedro. Outro diz que Deus: eu pertenço a Cristo. O que era isso? O pessoal começou a se dividir, porque Paulo era o evangelizador que abriu a porteira da igreja aos gentios. Apolo era um grande orador. Atos dos Apóstolos 18 e 19 fala desse Apolo. Era um orador grego, sabia falar muito bonito. Outros dizem: eu não gosto nem de Paulo nem de Apolo, eu estou ligado a Pedro. São os judeus, provavelmente, judaizantes. Outros dizem: eu não preciso nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. Que história é essa? Os gregos, pelo menos os mais intelectuais, os mais bem formados, começam a escolher. Isto é, Pedro fala muito simples, né? Ligado ao Antigo Testamento ainda. Apolo tem uma eloquência no falar. Paulo fala outras coisas. Então, começaram a se dividir por este motivo. Paulo fica furioso. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Porventura, Paulo foi crucificado por vós? Foi acaso em nome de Paulo que fostes batizados? Tudo isto não tem nenhum sentido. O centro é Cristo. Paulo, Apolo, Pedro, somos apenas instrumentos para indicar o Cristo. E aí ele continua mais um pouco, convido a você depois olhar o versículo 22. Ele diz que os judeus
pedem milagres para se converter. E os gregos procuram sabedoria. Bonitos argumentos, filosoficamente fundamentados. Nós, porém, pregamos um Messias crucificado. O que Paulo queria dizer com isto? Os judeus, para se converter, queriam ver milagres. Paulo faz um milagre que daí a gente acredita. Os gregos queriam ver discursos filosoficamente bem argumentados. Para me convencer. Paulo diz, nem fiz milagre, nem usei a astúcia da linguagem. Vim anunciar um Messias, um Cristo e um Cristo crucificado. E logo depois ele diz no versículo 23, nós, porém, pregamos um Messias crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Acho que aqui está uma pista para uma questão muito atual hoje. O pessoal vai para a religião e quer ver milagres. E é o que muitos pregam, tanto na Igreja Católica como nas pentecostais também. Não, a verdadeira fé não nasce do milagre nem dos discursos do Padre Vieira, ou seja lá de quem for. A fé nasce da cruz. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que não fizeram lindos discursos, converteram mais pessoas cuidando de abandonados do que discursos filosoficamente elaborados ou milagres que causam estranheza, mas não convertem ninguém.